Se você fizer isso, a sua casa vai ficar mais fresca. E a primeira dica: sabe aquelas aberturas grandes que a gente gosta de fazer, todo arquiteto gosta e a maioria dos clientes gostam, de abrir para o quintal ou para a varanda gourmet, sabe aquelas portas que abrem e libera aquela ventilação na casa? Elas precisam ficar posicionadas estrategicamente. Qual a posição que deve ser evitada? Oeste, que é o sol da tarde. É claro que se você mora numa região fria e você quer aquecer sua casa, você deve fazer exatamente o oposto. Porém, como a maior parte do Brasil é muito quente, nós evitamos sempre colocar vidros na face oeste e até mesmo na face leste. A face oeste incomoda muito porque o sol da tarde é mais intenso e aquece até a noite. Então, à noite a casa vai estar quente. O sol da manhã, às vezes, ele atrapalha também, porque imagina aquele vidro na sua varanda gourmet e aí você tá ali recebendo os convidados, meio-dia, tá quente, porque pegou sol a manhã inteira. Então, posicione essas grandes aberturas para as faces sul, de preferência, que é onde o sol vem com menos incidência e entra uma luz maravilhosa, ou norte, se for o caso. Se você tem o seu terreno meio inclinado com relação à carta solar, você pode optar por não pegar as regiões sudoeste, nordeste e virar para outros lados, tá? Importante que essa dica eu tô te dando, mas que a maioria dos arquitetos fazem isso, mas é importante que você tenha aí conhecimento para conferir o seu projeto. Vai que você contrate um arquiteto sem muita experiência e isso pode te prejudicar de alguma forma. Segunda dica: toda cidade tem uma ventilação predominante. Na verdade, são as regiões. Olha esse mapa que mostra os ventos, né? Onde eu estou, em boa parte do Brasil, esses ventos vêm da região sul, sudoeste e oeste. Para você saber disso, você pode ir na internet colocar lá ventos predominantes na sua cidade, você vai achar essa informação. Ou você pode, pela sua prática, vivência da sua casa, pensar na época de chuva, qual janela, qual porta você não pode deixar aberto, que normalmente vem chuva por ali. E tome cuidado, as chuvas mais fortes que a gente tem, na média de 1 a 2 vezes por ano somente, elas vêm de outras regiões. As tempestades vêm com ventos assim, desalinhados, com a predominância. Mas você sabe, você consegue avaliar a sua casa hoje e saber se você vai construir na mesma cidade que você mora. Você consegue descobrir através dessa análise, né, que a chuva ela obedece vento predominante. Então, tome cuidado e olhe para isso. Coloque aberturas para esse lado. Às vezes vocês veem no meu Instagram ou aqui pelo YouTube, publiquei uma casa que ela é encostada na divisa, porque foi assim que o cliente pediu. Vou gravar um vídeo falando sobre isso, a respeito de como aproveitar terreno, precisando encostar a casa na divisa, caso a cidade permita, tá? Todos os nossos projetos são legalizados, então assim, eu não vou me estender muito sobre esse assunto nesse vídeo que a gente tá falando sobre casas mais frescas. Mas, quando a gente encosta na divisa, a gente faz isso observando a predominância de vento e deixando ventilação cruzada em todos os ambientes. E isso ajuda muito a casa a ficar mais fresca. Vamos para a terceira dica. Já pincelei um pouquinho sobre ela, fala sobre a ventilação cruzada. Então, observe essa planta. O que a gente costuma fazer? A gente costuma deixar de um jeito que as aberturas e as janelas, portas que abrem para fora se cruzam. E isso é maravilhoso. Sabe aquela sensação de casa que se você abre uma porta ou uma janela, vem aquela porta precisa estar grudada com imã, senão ela bate? É isso que a gente tenta trazer na maioria das casas, porque isso é que faz a casa ter uma troca de ar interessante. E não necessariamente a casa precisa estar desencostada. É claro que quando a casa está inteirinha desencostada das divisas, isso vai de fato mudar a circulação de ar em volta dessa casa. O que muda também é ter sobrados ao redor do seu terreno. Isso acaba também gerando uma ventilação um pouquinho diferente e a gente acha que vai sufocar, né? Não, a ventilação não sufoca. Você pode fazer esse teste andando em ruas que tem prédio dos dois lados para ver o quanto ventila, tá? Aquela altura acaba canalizando o vento. Então, tenha ventilação cruzada. Agora, dica construtiva, a gente vai para a quarta dica, ela fala sobre os materiais de obra, né? A gente sempre tenta usar laje de EPS, que o EPS é o isopor. Por quê?
Porque o EPS, ele cria, junto ao telhado, todo mundo sabe, não é novidade, que o isopor é um material, é um bom isolante térmico, né? Então, quando a gente usa, ao invés de usar a lajota cerâmica, a gente usa com muita frequência o EPS. Qual é a desvantagem do EPS? Porque senão eu usaria sempre. A desvantagem é que algumas cidades não têm, mas isso é pouquíssimo comum, a maioria das cidades já tem essa opção de lajota. Ela não perde em nada, porque o concreto está ali em cima. O que é mais difícil? O reboco. Mas nem sempre é interessante rebocar a laje. Rebocar a laje é um serviço, um dos piores da construção, porque o cara tá ali trabalhando, jogando massa para cima, aquilo cai nele. Então, com muita frequência, a gente não reboca essa laje e aí a gente vai para a minha quinta dica. Ter forro de gesso. Por quê? Ou outros forros, tá, gente? O forro de gesso, porque o gesso também é um material que é geladinho. Então, assim, quando a gente cria um ar entre o telhado e a laje de EPS, e aí a gente cria uma segunda camada de ar ali, que o ar acaba sendo um isolante térmico também, entre a laje de EPS e o forro. Então, você não reboca, você não gasta... tem gente que fala assim, o forro é caro, mas você não vai precisar colocar aquelas moldurinhas, gente. Olha, uma dica para falar de evitar o calor, mas eu vou de um assunto para outro. As molduras de gesso não usam mais. Então, o que a gente faz? Bota forro em tudo. Você consegue embutir a iluminação, tem menos problema de sujeira. Então, assim, a melhor coisa é você colocar a laje de EPS e o forro de gesso. A sexta dica. Tem muitas regiões do Brasil que divulgam a construção, o telhado com impermeabilização ao invés de telhas tradicionais. Então, vamos lá. Quando a gente fala de telha tradicional, a imagem que vocês precisam fazer na mente de vocês é aquele telhadinho mesmo aparente da telha tradicional montada uma a uma. Esse tipo de telhado, a telha cerâmica, ela ajuda a criar uma altura maior de ar entre o telhado e a laje. Então, ela é boa para ajudar a diminuir o calor. Uma outra telha que a gente usa muito é a telha térmica. Quando eu falo uso muito, a maioria das casas que a gente projeta, o cliente chega querendo uma casa com telhado embutido, o estilo dele é telhado embutido, então a gente não convence ninguém a fazer uma arquitetura tradicional. Quando a gente chega com um cliente com arquitetura tradicional, a gente não tira da mente dele de colocar telhado aparente. Porém, a maioria dos meus clientes gostam do telhado embutido. Quando não querem a platibanda alta, a platibanda é esse pedaço aí que é erguido de tijolos ou de concreto para esconder o telhado, a gente faz a laje impermeabilizada. Porém, é importante saber que quando a gente elimina essa camada de ar entre o telhado e a laje, a gente tende a ter uma construção um pouco mais quente. Então, o meu conselho é se o seu telhado não é aparente, que você use essa telha que eu tô te mostrando aí, que é a telha sanduíche. Então, ela tem uma camada de metal, esse metal ele não incomoda acusticamente lá embaixo, porque a laje é de EPS e ele tem também uma camada de isopor, poliuretano, tem vários tipos de materiais isolantes térmicos e acústicos que as marcas de telha sanduíche usam entre os metais. Tá? Existe uma telha chamada semi-sanduíche, ela não tem aquela camada metálica embaixo e eu oriento que você use essa telha apenas se você tem laje, tá? Se a sua construção é com forro de gesso, evite esse tipo de telhado. E eu prefiro a sanduíche completo porque ela dá um pouco mais de reforço na hora de parafusar. Mas isso é também assunto para outro vídeo. A sétima dica é para regiões muito quentes ou para clientes muito quentes. A minha região é muito quente, no verão a gente tem 40 graus, no inverno a gente tem com muita frequência 30 graus. E isso acontece em boa parte do país. O que a gente pode fazer com relação aos materiais para diminuir o calor de dentro, para diminuir essa inversão térmica? Usar outros sistemas construtivos. Eu gostaria aqui de destacar o ICF, que é uma forma que as paredes elas ficam com elementos térmicos, como o EPS. Então, tem toda a técnica para rebocar isso, né? Falei aqui que o reboco do EPS é complexo, mas a gente estava falando de telhado, né? Também é complexo nas paredes, é a parte mais chata, vamos dizer assim, dessa
desse tipo de construção, desse tipo de método construtivo, mas é totalmente possível. Grandes marcas já estão se desenvolvendo muito e isso vai ser futuro, porque acelera a construção, deixa a obra muito mais fresca e com a escassez de mão de obra, esse tipo de método com certeza vai ser um método que no futuro vamos ter muitas pessoas na sua cidade mesmo. Se você nunca viu isso, vai ter na sua cidade construindo com ICF. O ICF é um excelente método construtivo para várias regiões, mas principalmente nesse quesito do isolamento térmico entre a temperatura interna e externa. Se você não conhece esse método, você tem dúvida, coloca aqui. Se você gostaria de saber mais, já deixa aqui alguns comentários a respeito disso. Outra coisa que a gente pode usar, que essa ainda é a minha 7ª dica, mesmo que você não goste de materiais não convencionais, prefere usar tijolo mesmo, você pode, com uma bússola, com o seu próprio celular ou através do profissional que você contrata, solicitar que as paredes que são para a face oeste não sejam feitas com blocos cerâmicos vazados, e sim os antigos tijolos maciços. Isso você pode comprar tijolos de casas que são demolidas no centro da sua cidade, todo mundo vê aí casas sendo demolidas. Você pode comprar esses tijolos em lojas de construção que vendem materiais antigos, ou você pode comprar tijolos novos mesmos, maciços. Esse tipo de tijolo, ele ajuda a reduzir a temperatura interna, ele tem uma inércia térmica maior e aí ele ajuda. Fazer a casa inteira com ele, eu fiz a minha casa inteira com ele e a minha casa é muito fresca, mas aí vai do cálculo que você precisa fazer, a mão de obra sobe, porque ele dá um rendimento menor, né? Então acaba ficando um pouco mais caro. Mas com frequência a gente usa tijolos maciços para a face oeste. 8ª dica fala a respeito de materiais também, mas agora a gente vai entrando na fase de acabamento. Pisos frios. O que é piso frio? Piso frio são porcelanatos, rochas naturais. Eu morei praticamente a minha vida inteira em uma casa com pisos em granito. As rochas naturais, granitos, mármores, quartzitos, eles ajudam a deixar a casa muito gelada. Só que é tão gelada que no frio, mesmo aqui não fazendo frio, eu sofria no inverno. Então, pisos frios ajudam a manter aí essa temperatura gelada. Então, a hora que você abre a casa, no primeiro dia que tá fazendo frio, entra aquele vento e a casa vira um grande gelo. Mas porcelanatos também fazem isso. Então, se você quer o contrário do que eu tô falando, você mora numa região fria do Brasil, você tem que aplicar as regras exatamente opostas, né? Então, o que a gente evita? Pisos vinílicos, muitas pessoas gostam de usar vinílico nos quartos, mas isso em regiões mais frias, tudo bem. Mas se você quer um piso que te dê aquele toque mais quentinho, né? Mas a gente prefere, para deixar a casa mais fresca, usar porcelanatos ou rochas naturais. Isso ajuda bastante. E a 9ª dica e penúltima vai falar a respeito de jardins. Eu sei que nem todo mundo tem essa habilidade ou tempo que um jardim demanda, mas é fato que se a sua casa tiver jardim nos corredores, no fundo, na frente, se tiver como plantar árvores, a gente faz casas em condomínio, que às vezes pega o sol da tarde na frente, é legal plantar uma árvore que vai trazer sombra na sua casa, isso ajuda bastante a melhorar a temperatura. Então, a grama ajuda, tenha jardim. Tenha um jardineiro que vai te ajudar nesses cuidados, mas o jardim ajuda muito. E olha só, às vezes as plantas, elas dão menos trabalho que a grama em si. Eu recebo muitos comentários a respeito de grama, clientes às vezes falam, eu não aguento mais essa grama. Tem muitas plantas que podem te ajudar a trazer esse frescor, mas não dá o trabalho que uma grama dá, então não tenha preconceito com o jardim. Muitos são os condomínios que exigem, inclusive, que todas as laterais sejam ajardinadas. Tenha isso como contribuição para o meio ambiente e para a sua própria vida. Isso vai te ajudar a viver num ambiente verde, ajuda muito na nossa mente, no nosso psicológico. Então, tenha verde na sua casa, tenha áreas de jardim que vão te ajudar a refrescar a sua morada. Para tudo, antes de falar dessa próxima dica, se você está gostando desse vídeo, eu quero que você já deixe o seu like. E quero também que você se inscreva no canal. Isso vai ser muito legal para a gente entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então, para esse vídeo, vai lá, aperta no joinha
e deixa a sua inscrição. E a 10ª dica, talvez muito óbvia: prepare todos os ambientes da sua casa para receber climatização. Gente, sem preconceito, eu não estou falando aqui para deixar quarto preparado para receber ar-condicionado, eu estou falando de não esquecer da sala, não esquecer da cozinha, da lavanderia. Tenho clientes que colocam ar-condicionado na lavanderia, até mesmo closets e banheiros, tá? Deixe preparado para que depois você não, se você quiser, não fique vendo ali, não fique despreparado em termos de ligação entre a condensadora e a evaporadora ou drenos. Na obra você deixa tudo preparado, até porque hoje está muito simples de gerar energia no telhado. E aí uma dica extra que eu vou dar: faça o seu telhado virado para o norte, se a sua região, se o seu lote pega sol, tá? Porque o norte é a face melhor para gerar energia. Então, faça o seu telhado para o norte para que você não tenha dificuldades em pagar as suas contas caso você climatize toda a sua casa. E eu quero saber agora qual dica que você vai colocar em prática, se você acha importante essas dicas que eu te dei. Vou gravar um vídeo sobre ventilação, como deixar a sua casa mais iluminada e mais ventilada. E eu quero que vocês coloquem aqui embaixo qual dessas dicas que você usou na sua obra e sugestões de conteúdo. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se ele foi útil para você e se inscreve no nosso canal.